Fala galera, Augusto Ribeiro aqui para fazer um pré-jogo de forma rápida e objetiva aqui, tá? Coritiba e Goiás vale muito nessa Série B. Coritiba e Goiás que já se enfrentaram no primeiro turno. O Goiás fez 1-0 no Coritiba, jogo lá no Rauli Pinheiro. Rauli Pinheiro, é isso. O nome do estádio do Goiás, que foi um dos piores jogos do Coritiba no ano, tá? Coritiba não conseguiu atacar, não conseguiu levar perigo algum. Não lembro de um chute no gol que o Tadeu tenha feito uma grande defesa. Coritiba teve muita dificuldade naquele jogo. Naquele momento, o Goiás era o melhor time da Série B e tava numa ótima fase, tá? Um pouco diferente do que tá rolando agora, e o Coritiba ainda estava oscilando e depois disso engatou uma baita de uma sequência positiva e começou a brigar pela parte de cima. Vamos a um pouquinho do estilo do jogo do Goiás e o que ele tem feito nos últimos jogos. O Goiás que tem oscilado muito nas últimas rodadas, desde que começou o primeiro turno. O aproveitamento do Goiás é abaixo dos 50%, então não está nem perto do G4 ali. Isso falando no segundo turno. A boa campanha no primeiro turno segurou o Goiás na parte de cima e tem segurado o Goiás na parte de cima da tabela. Perdeu o último jogo para o Avaí. Liga o alerta, é um time que vem pressionado, até porque a torcida já tá pedindo até a cabeça do Mancini lá. Um elenco que é bem interessante ali, não é muito diferente do Coritiba, mas se você for ver também assim, no papel não é um elenco superior também. Para mim, na minha opinião, humilde opinião, o Mancini estava fazendo muito mais do que esse time do Goiás poderia entregar e agora acabou a mágica, não sei o que aconteceu, o Mancini não está conseguindo entregar o mesmo desempenho. Vamos lá para alguns detalhes assim. O Goiás gosta de jogar mais com a posse da bola. O Goiás é um time que tenta estar o tempo todo com a posse da bola, valoriza a posse e atacando o adversário. O Coritiba tem feito bons jogos contra times que jogam com a bola, porque tem aproveitado contra-ataques e tem jogado melhor assim. Coritiba tem dificuldade em time que se fecha dentro do Couto Pereira, principalmente. Times que jogam com a linha muito baixa foram os piores adversários que o Coritiba enfrentou até o momento, tá? O Coritiba teve muito mais dificuldade para jogar contra esses times. Acredito que a fase dos dois times estão bem diferentes nesse momento. É verdade que há 2 jogos atrás contra o Operário o Coritiba perdeu, mas o Coritiba tem feito bons jogos. O jogo do Operário foi até um ponto fora da curva, porque o Coritiba vinha de bons jogos, tanto dentro do Couto Pereira quanto fora. Dentro do Couto Pereira, é verdade, não tem conseguido pontuar muito, mas mesmo quando empatou, inclusive quando jogou contra o Remo, teve muito volume ofensivo. Foi o Coritiba que atacou e chegou perto do gol várias vezes, só que não foi efetivo. Coritiba tem algumas dúvidas aí. Coritiba tem a volta eminente do Jaci para a zaga. Dificilmente o Kozer foi muito bem, mas o Jaci é o titular da zaga. E tem a volta também do Sebas Gomes e também com a colaboração do não jogo do Josué. Coritiba estava montando o time normalmente no meio campo com Machado, Sebas Gomes e Josué. Tem um problema. No último jogo, problema bom, no último jogo, o Alisson jogou o Alisson, Depena e o Depena que entrou no meio da partida em relação ao Josué, tá? E o Vini Paulista, que jogaram muita bola. Tanto o Vini Paulista quanto o Alisson. Tem algumas possibilidades aí. Tá praticamente confirmado que o Josué não joga. O Coritiba nem apresentou talvez com esse vídeo eu postar, ele já tenha apresentado seus relacionados, mas o Josué provavelmente não joga, e mesmo que seja relacionado, provavelmente não vai para jogo, deve esperar no banco de reserva. Depena ali deve ser o titular. Mas aí você enfrenta um outro problema, que Sebas é titular desse time e volta para 2 jogadores que jogaram muita bola no último jogo. Machado deve ter perdido a posição mesmo, muito difícil que jogue. Deve ser o Alisson e Sebas Gomes, minha opinião. Mas pode ter a surpresa do Vini Paulista ali. Temos mais uma, e eu, sinceramente, daria um jeito de colocar, quem sabe, Vini e Sebas, apesar que o Alisson também foi muito bem, é uma decisão bem difícil, mas aí é o trabalho do Mozart, tá? Para encaixar esses meninos aí. E na esquerda, eu creio que temos mais
uma dúvida, talvez em relação a Yuri Castilho e Clayson. O Clayson que fez um primeiro tempo de razoável para bom, teve boas oportunidades ali, mas não conseguiu ser tão efetivo em furar o bloqueio, mas não fez um jogo ruim, tá? E na segunda etapa, o Yuri Castilho entrou muito bem mesmo. Fez um gol e fez a jogada do outro. Então, olho aí que pode ter uma alteração. Coritiba, provável Coritiba, imaginando a cabeça do Mozart, tá? Porque tem muitas opções para ele fazer diferente ali. Para mim, a defesa está totalmente fechada. Vai ser com Pedro Morisco, Zeca na direita, Jaci, Maicon e João Almeida na esquerda. Aí, minha opinião, como o Mozart deve montar, porque ninguém tem pista sobre isso. O Alisson, Sebas Gomes e Depena. E aí você vai ter lá na frente Ronier, Rodrigo Rodrigues, que fez um bom jogo. E na esquerda, eu acredito que ele vai manter o Clayson, mas pode ter um Yuri Castilho ali. Coritiba que fez um ótimo jogo contra a Ferroviária em casa, mas estava tendo dificuldades com times dentro de casa, e aí abre só o alerta para qual será o Coritiba que nós vamos ver. Coritiba de jogos atrás ou Coritiba contra a Ferroviária? Eu tô bem otimista para esse jogo, eu acredito muito na vitória do Coritiba. O Coritiba é o favorito por esse jogo, não há dúvida quanto a isso, mas o Goiás é um time perigosíssimo e tem que abrir o olho. Eu acredito numa vitória do Coritiba, tô torcendo por isso, creio que o Coritiba tem que ganhar em casa, mas se consolidar na liderança, abrir distância para o segundo colocado e garante pelo menos 2 rodadas de liderança, porque na outra rodada não sai, vai abrir mais de 3 pontos do segundo colocado. Se o Criciúma ganhar, fica em 4 pontos de diferença. Se o Criciúma não ganhar e o Goiás perdendo para o Coritiba abre 5 pontos para o segundo colocado. É bastante coisa no momento precioso para o Coritiba e para o Goiás, tá? Aí, fora que é um concorrente direto para o título. Mas eu vou abrir a mente de vocês aqui. O empate garante o Coritiba na primeira posição. Nem com vitória de Criciúma garante, né? Ah, Augusto, é ruim. Eu concordo. O empate é ruim. O Coritiba tem que lutar pela vitória, mas o empate também mantém o Coritiba na primeira posição e não seria um desastre de resultado, tá? Deixe seu comentário. Quem que você acha que deve ser titular, que não deve? Quem você acha que ganha o jogo? Comenta aqui. Esse pré-jogo tem tentado ser objetivo, não fica enrolando muito. Eu espero que vocês gostem do vídeo do canal. Eu posto o tempo todo coisa aqui, principalmente no Shorts. Comédia, informação, tem de tudo aqui. E é pra você que eu faço tudo isso. Então curte os vídeos do canal que vocês ajudam demais. Seja membro. Os membros eu quero que apareçam por aqui, comentem mais. E os comentários dos membros eu vou colocar aqui nos vídeos, tá bom? Tamo junto. Vocês fazem o meu trabalho ser muito especial. E obrigado demais. Até a próxima. Quem sabe com vitória do Verdão.